Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 10 de março, dia mais negativo aí para nossa bolsa. Não foi tão forte comparado ao quanto caiu lá os mercados lá fora, não só a bolsa nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então a queda lá foi mais intensa do que aqui. Aqui uma queda, por enquanto, na faixa de 0,56%. Quando eu falo por enquanto é porque está no leilão de fechamento. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha. Voltando aqui a análise de fechamento para as 17 horas, com fechamento pregão, eu prefiro esse fechamento de pregão às 17 horas. E você? Comenta aqui embaixo, você prefere fechamento às 17 horas ou às 18 horas? Eu prefiro às 17. Vamos lá, se você não tiver inscrito aqui ainda dentro do canal, se inscreve aqui, na parte de baixo aí tem um botão, é só clicar de forma gratuita e acompanhar todo o conteúdo aqui dentro do canal. Lembra de deixar as notificações aí devidamente habilitadas. Seguimos então para falar aqui primeiramente do Ibovespa, fechamento de hoje, uma queda de 0,56%, pode alterar um pouquinho após o leilão de fechamento sair e terminar o leilão de fechamento, mas o ponto positivo é que o Ibov bateu nessa região aqui, que foi uma região que é um suporte anterior, e deixando aqui uma sombra inferior. Se a gente olha para o gráfico 105 minutos, era 120, mas estou botando 105, porque agora, como tem menos horas de pregão, para completar 4 barras aqui, 4 barras do intraday, refletir uma barra do gráfico diário, teria que ser agora o gráfico 105 minutos a partir de hoje. Só que daqui para trás ainda seria o certo seria usar os 120 minutos, tá? Para ter as 4 barras dentro do pregão. Então aqui olhando para o comportamento do pregão de hoje, teve uma barra muito forte de baixa, que não fez nova mínima, tentou subir, gerou um sinal de baixa de novo, tentou cair de novo, uma recuperação aqui. Então, não ter perdido essa mínima foi algo positivo. É lógico que, se no próximo pregão oscilar abaixo dessa mínima, a gente está falando de um topo descendente, depois de ter perdido uma zona de suporte, onde fica a maior probabilidade de gerar o pivô de baixa e seguir em queda em busca de níveis de suporte mais baixos para o Ibovespa, principalmente olhando para o gráfico mensal, essa região aqui de fundo anterior, na faixa ali dos 120, 283, até a mínima lá na casa dos 118, 222. Então o Ibov segue dentro de um viés de baixa, médias de menor, as médias alinhadas para baixo, de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, voltando a fechar abaixo das médias, então está respeitando por enquanto aqui as médias. Qual o sinal mais positivo depois de ter fechado bem na sexta-feira? Se sustentar primeiramente acima dos 125 mil pontos, não está conseguindo fazer isso. Se sustentar acima das médias, não está conseguindo fazer isso. E melhor ainda, se superar a máxima, então, para o próximo pregão, seria muito bom se superasse a máxima do pregão de sexta-feira, que seria a máxima da semana passada, gerando um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal. Seguindo para a gente falar do mini índice no gráfico de 60 minutos, dá para ver um processo aqui de recuperação, caiu, bateu no suporte, tentou subir, volta a cair, bate de novo no suporte e nova sinalização aqui de alta. Então esse é um ponto positivo. Se abrir subindo e passar a proporcionar sinalização de alta de fundo ascendente ou pivô de alta para cima num patamar de 126,055, eu ficaria mais focado em compra de day trade. Para venda de tendência, trabalhando em tendência, o ideal seria topo descendente ou pivô de baixa abaixo dessa região aqui desses fundos anteriores, que seria ali em torno abaixo dos 125.365 pontos. E seria o mais interessante. Se fosse para trabalhar dentro de uma congestão, que subiu aqui de maneira fraca no gráfico 5 ou 10 minutos, bateu na resistência aqui da máxima do pregão de hoje, gerou sinal de baixa, tentar pegar uma venda para essa região de suporte aqui. Chegou aqui embaixo, bateu nessa região de suporte que eu comentei dos 360, em torno de 400 a 360. Veio aqui nessa região, veio até um pouquinho mais abaixo, gerou sinalização de fundo, também dá para se tentar pegar uma compra, tentando pegar um movimento para essa região próximo da máxima do pregão de hoje, que eu vou pegar aqui um gráfico de 10 minutos, ó, no gráfico de 10 minutos tem uns 2 topos nessa região, e essa região de fundos aqui anteriores, essa e essa aqui. Então chegou aqui, gerou sinal de alta aqui, que é isso aqui, ó, gerou sinal de alta, tentar pegar um movimento para essa região aqui de resistência, gerou um sinal de baixa aqui, isso trabalhando dentro de um processo de congestão, de ficar mais indefinido, mais lateral o movimento do mercado.
Depois disso, eu vou falar do dólar. No dia de hoje, alta boa, superou a máxima do pregão anterior, que era um dos pontos comentados no radar da semana. Se tivesse superação dessa máxima aqui, ampliaria um pouco mais a chance de ter algo para cima. O dólar conseguiu até superar a máxima desse grande candle de baixa. Vou tirar aqui a questão do ajuste. E dá para perceber que está voltando a fechar acima da região aqui dos 850, que é algo positivo. Gráfico de 60 minutos, olhando para o próximo pregão, olha só o que aconteceu no pregão de hoje, ó. Bate na média, bate em região de topos anteriores, fecha abaixo e na sequência você tem um candle muito cheio fechando acima da máxima no candle anterior e com as médias alinhadas para cima, o que apoiaria muito mais operações de compra no decorrer do pregão após um sinal mais representativo de alta. Agora, ir para o próximo pregão, entrando na região aqui desse gap de baixa, onde a resistência maior está na faixa dos 908 a 912. O ideal seria ter alguma correção. Se abrir subindo, vai ficar muito próximo dessa região para buscar uma operação de imediato. Aí, no máximo, um fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, com um movimento bem alinhado ali para baixo, seja um movimento bem visível de baixa, para depois gerar um sinal de fundo mais próximo da média ou tocando, preferencialmente tocando a média. O que seria mais interessante acontecer é, vem aqui de maneira fraca, tem essa barra e tem mais, pelo menos mais uma barra aqui, se aproxima dessa média e gera um sinal de alta no gráfico 60 ou de 30 minutos para focar em buscar operações, apoiar mais operações de compra dentro do dia através do gráfico de 5 ou mesmo de 10 minutos. Para venda, pegando o gráfico, eu não gosto muito de ir numa venda contra esses candles muito cheios de alta, que representa bastante força compradora, enfim, dentro do corpo desses candles aqui de alta, tendem a trazer pressão compradora junto até da média. Então, para buscar venda, seria mais restritivo a alguma tentativa fraca de subida e algum sinalzinho de baixa, sem buscar um objetivo muito longo, em termos de entrou, você quer um objetivo, eu não jogaria um objetivo muito longo por conta do que eu mencionei em relação ao movimento anterior de alta. Ficaria muito atento à questão de um processo aqui de recuperação, de retorno para cima da média, para voltar a apoiar a compra aí de fundo ascendente acima da média móvel exponencial de 10 períodos preferencialmente. Depois disso, eu vou falar aqui de ações. PTR4 no pregão de hoje foi lá embaixo, fez nova mínima, mas vindo para fechar na máxima do dia. Fechou na máxima do dia, queda de menos 0,03%, ponto positivo. Formação de um martelo, para quem quer operar contra a tendência, que é uma das alternativas de buscar uma compra na superação de máxima, com stop aqui, e tentando pegar um movimento para esse fundo ou fechamento do gap junto com a média. Relações de retorno mais apertada, mas é o que daria para fazer em cima de PTR4 nesse momento, visto que é uma operação de risco maior, porque a tendência de curto prazo está mais alinhada para baixo, tecnicamente falando, mais alinhada para baixo. Só que para fazer uma venda a favor desse cenário de baixa, o ideal seria ter justamente essa correção, para afastar um pouco mais da zona de suporte aqui, ó, afastar mais essas zonas de suporte do semanal e, consequentemente, criar uma boa relação risco-retorno para venda, de botar um stop mais bem protegido, acima de algum nível de resistência, e ter um espaço maior da operação andar, do movimento andar, a favor de um próximo nível importante de suporte do papel. Na Vale 3, o dia de hoje foi de queda de 1,62%. A ação, como já disse, no semanal está entre as médias. Se aqui no semanal está entre as médias, significa dizer que no diário tende a ter sinais mais falsos. É um risco maior. Por mais que ela tenha gerado um fundo aqui, gerou sinal de alta de arriscar alguma compra, eu optei, por exemplo, de não fazer entrada, de não passar nenhuma entrada, porque é uma região que eu prefiro ficar de fora. Por mais que possa dar certo algum tipo de operação aqui, eu prefiro ficar de fora nesse momento. Aqui nós temos um topo descendente, aqui ó, um topo descendente. Se oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, reforça a expectativa mais de baixa do papel. A tendência aqui ficando um pouquinho mais para indefinida, porque você gera um topo mais baixo que o topo anterior, e está dentro de fundo ascendente, então ficando um pouquinho mais para indefinida esse papel. E olhando para os próximos níveis de suporte, perdeu essa região aqui já com ajuste do preço, que hoje, na sexta-feira, ela ficou X, né? Ficou X de dividendos, dia 10/3. Então a gente teve aqui, ó, na sexta-feira, 7/3,
Então a gente teve a mudança dos valores aqui, que era 54,72, virou 52,66. Dá para ver aqui qual foi a distribuição. A distribuição aqui foi de R$2,14 por ação que você tinha, que é para quem tinha aí da Vale 3, o pagamento ocorrerá no dia 14/3, tá? Desses dividendos. Então, ativo dentro de um cenário um pouquinho mais indefinido entre as médias e reforça uma tendência de baixa se perder essa faixa de suporte do 53,08 a 52,66. Seria até um stop para quem está comprado de alguma forma nesse ativo. Para quem não acionou stop hoje, pode acionar na perda dessa mínima ou nesse 53,08. Outra ação, falando aqui agora de MGLU3, uma ação que a gente estava comprada há algum tempo e terminou batendo no objetivo no pregão de hoje. Então, a ação, depois de uma forte alta na sexta, hoje chegou ao objetivo da nossa entrada. Essa operação gerou aqui um ganho de 12,31%, e isso proporcionou um crescimento de 1% sobre o capital total, essa operação da MGLU3. Para quem está acompanhando ali o aplicativo do VInvest, deve ter percebido que recentemente eu não tenho passado recomendação, porque pegando até o próprio Ibovespa, está dentro ali, brigando com as médias, semanal também brigando com as médias, então é uma região que começa a ter uma chance maior das operações não andarem tanto, né? Até as últimas operações se colhe, por exemplo, o mês passado fechou até levemente positivo, enquanto o Ibovespa fechou em queda, a gente ficou mais 0,22%. Esse mês, contabilizando essa operação encerrada aqui da MGLU3, aí ficando com 1%. Então, no ano, a gente está tendo um desempenho até interessante em relação às operações de swing trade. Então, tem alguns momentos que, se não está tão claro em termos de tendência ou não encaixa tanto as posições, o ideal é segurar a onda, não acelerar muito em momentos que o mercado fica mais indefinido, principalmente se você trabalha em estratégias que visam aí pegar tendência do preço. Olhando agora para, então, a MGLU3 encerrada a posição, Açaí 3, um ativo que até abordei no vídeo de oportunidades da semana. A ação proporcionou no pregão de hoje, aqui eu estou destacando aqui o segundo maior, pelo menos estava, né? Primeiro, a maior a alta do dia era MGLU3 e a segunda maior alta do dia era Açaí 3, no momento que eu olhei ali no leilão de fechamento. Então eu não coloquei MGLU3 aqui porque eu já ia falar de MGLU3 que estava dentro numa posição comprada. Açaí 3, alta de 3,97%, então segunda maior alta aí do dia. A ação, com essa alta, ela quebra ali uma estruturazinha de baixo do gráfico diário, ela confirma um fundo no semanal em cima da média. Aqui, por mais que o preço esteja entre essas duas médias, as médias estão mais afastadas, então você tem mais espaço aqui de subida. Qual seria a alternativa? Dentro do que eu comentei no vídeo de oportunidades, para quem é membro aqui dentro do canal, esse vídeo no decorrer da semana vai ser disponibilizado aqui também para todos. A primeira forma de entrada seria na superação dessa máxima aqui, que seria a superação da máxima lá do gráfico semanal, tentando uma operação um pouquinho mais pelo semanal, tentando pegar ali de 3 a 10 semanas aí para frente, e tentando conduzir a operação pelo gráfico diário. A outra alternativa é pelo gráfico 120 minutos. Gerou já um movimento de subida, já estourou aqui esses topos, agora está no processo de correção, ficaria de olho ou num movimento mais lateral para um pivô de alta, ou aqui no movimento de baixa, que ela proporcione sinal de alta, no mínimo, acima da região em torno de 6,85 a 6,80. Acima das médias, melhor ainda. Então, seria... vou botar até o gráfico 105 minutos para no pregão de hoje representar aí 4 candles, né? Que começou aqui o pregão, ó. São 4 candles. Então, 4 candles fechados desse jeito aqui. Então, quanto mais tiver aqui assim, ó, e fizer isso aqui, melhor para buscar uma operação de compra aí na Açaí em termos de operação de swing trade. A do semanal seria mais de position trade. Destaque de baixa. O destaque de baixa foi Brave 3, mas como eu comentei Brave 3 na última análise de fechamento pregão, na sexta-feira, então eu optei por pegar a segunda maior queda, pelo menos até o horário que eu estava vendo, foi a HPV3, que já tem um cenário totalmente alinhado para baixo, né, em diversos prazos operacionais, mensal, alinhado para baixo, semanal alinhado para baixo. Então é um ativo bem alinhado para baixo em diversos prazos operacionais. Gráfico diário dela
está proporcionando uma nova sinalização de baixa, que para quem está vendido de alguma forma, o stop fica aqui em cima, e a ideia é tentar pegar algo para baixo aí nesse papel. Não vejo com bons olhos esse ativo para compra. Para gerar compra, tem que ter algum rastro aqui no gráfico, na minha opinião, que identifique que, opa, entrou aqui pressão compradora, tem grandes investidores já entrando aqui no papel, que aí aumenta a probabilidade de tentar pegar algo para cima nessa ação. Por enquanto, eu não consigo visualizar esse rastro aqui de força por parte dos compradores. Por enquanto, vendedores dominando o papel, dificuldade de voltar para cima da média, sinal de baixa, expectativa ainda de continuar a sua movimentação aí de queda a favor da tendência do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico mensal. Próximo ativo a ser comentado, banco. E aqui já vou pegar os ativos que vocês solicitaram para análise para o dia de hoje. Banco do Brasil. A ação está dentro de uma tendência um pouquinho mais para indefinida, só que no prazo maior, semanal, mensal, a tendência é de alta. Ou seja, no médio, principalmente olhando para o médio e para o longo prazo, a tendência é de alta. A expectativa da barra desse mês ainda é positiva. Grande candle de alta, candle ali pequenininho, como se fosse uma correção dessa alta. Pegar o gráfico semanal vai ficar um pouquinho mais claro, uma correção dessa alta, ainda pode corrigir até um pouquinho mais aqui, testando a média, no decorrer do mês, para poder ter algo para cima. Então, dentro desse processo, se viesse aqui, ó, eu diria que seria até mais interessante para se buscar alguma compra em BBS3 com a melhor relação risco-retorno, ali mais perto da região dos 27,30, 27,25. Gráfico diário, por enquanto, o zigue-zague aqui descendente, que parou em cima do nível de suporte, perdeu até um pouquinho a mínima, volta aqui para cima, e dentro do que está acontecendo aqui, nesse caso, eu abriria compra, objetivamente, eu abriria compra nesse ativo? Não, pode até subir, mas eu não abriria compra. 3 barras de baixa, 3 de alta, não abriria compra em cima e venda nessa perda de mínima. Seria uma das alternativas, mas entre as médias, a média é muito próxima aqui. E 3 fundos aqui anteriores não teria interesse. Então, entre esse faixa de preço aqui, ó, objetivamente seria isso aqui, ó, entre essa região, em torno dos 27,25, 27,30, até um patamar ali em torno de 28,15, 28,20, eu não abriria entrada nessa região aqui, que existe uma chance de ter sinais mais falsos. Agora, o papel veio aqui, oscilou acima desse patamar, e a partir disso passou a proporcionar sinalização de alta acima da média, que é acima de pelo menos dos R$28, ok, aí encaixaria um pouco mais a operação de compra, na minha opinião, em cima de BBS3. Tá? Essa é uma das formas que eu estou vendo aqui nesse momento para possibilidade de entrada. Pode ser que daqui a alguns dias isso mude um pouco e eu vou trazer essa informação aqui dentro da análise de fechamento. Que eu costumo falar dos bancos aí em todas as análises, TUB, BBDC4, BBS3, eu vou alternando esses bancos a cada análise de fechamento do pregão. O outro ativo, XPBR31. A ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, estabeleceu aqui essa tendência aqui nessa formação, algo parecido com W. Enfim, a tendência de alta que rompe esse topo, que é até um dos mais relevantes, volta, se sustenta acima, volta aqui para cima, de novo se sustenta acima de outro nível de topo anterior, e aqui ganhou bastante força nos 2 últimos pregões. Ponto positivo, realmente, tendência de alta bem estabelecida. Quem está comprado e quer continuar se sustentando aí no papel, enquanto estiver dentro de uma tendência de alta, o stop está bem definido aqui, abaixo desse fundo anterior, em R$ 81,56. Para quem quer abrir compra nesse ativo, a alternativa é assim, vou arriscar um pouco mais, comprar aqui, botar o stop aqui abaixo dessa mínima e tentar pegar um movimento para a região lá dos R$100. Isso não é certeza que vai bater lá, mas para gerar uma relação risco-retorno um pouco mais satisfatória desse tipo de entrada, com esse tamanho aqui, com esse tamanho aqui de stop, não quero fazer esse R, quero colocar um vermelho. Desse tamanho aqui de stop que eu estou colocando em vermelho, teria que compensar com essa alta aqui, que seria uma relação risco-retorno superior a 1 para 1,5, ou basicamente de 2 vezes o risco da operação. Qual outra alternativa? Gráfico de 105, principalmente 105 minutos, que fizesse isso aqui, ó, algum sinal de alta. Aí sim, você teria um stop um pouco mais bem protegido aqui, e a possibilidade de compra ou de um fundo ou de pivô de alta seria a alternativa de entrada em XPBR31. O fato é que, em termos de curto prazo, a tendência é de alta.
Olhando para um prazo mais longo, a tendência ainda é uma tendência mais baixista, mas que com essa movimentação para cima, batendo na média, fechando a semana acima de fundos anteriores, ela enfraquece essa tendência de baixa. Então, é uma tendência de baixa já com um viés um pouco maior de alta, apontando para testar os próximos níveis de resistência, primeiramente 92,35, na sequência 98,22. Outra ação, CSMG3. Esse papel está mais enrolado nesse momento, porque a gente se pegar o gráfico mensal, olha o tipo de movimento que está acontecendo aqui. Está um pouco mais enrolado, porque a gente está tendo um papel que está dentro de uma tendência de alta de prazo maior, só que fazendo uma correção que a gente chama de correção mais no tempo, onde a média que vai buscar o preço, não é o preço que vai retornar a média, como aqui, preço retorna a média. Aqui a média vai indo e chega no preço lá. Ainda é um ativo que eu vejo com bons olhos para um prazo maior. Ainda é um ativo que eu vejo com bons olhos para um prazo maior. Pegando até um gráfico quadrimestral aqui, está dentro do movimento de subida, sem nenhum sinal de baixa. No gráfico diário, já a gente está vendo uma tendência um pouquinho mais indefinida nesse momento, mais lateral também. Então, em termos de swing trade, não me chama muita atenção. Se fosse arriscar algo, seria o rompimento dessa máxima aqui. Se arriscar algo maior assim, e bota o stop aqui e tenta pegar algo maior para cima. Essa seria a principal alternativa. Ou seja, se gerar uma subida que é o tamanho já do stop, você já coloca o stop no 0 a 0 e tenta pegar algo maior para cima, em cima da CSMG3. Com base, a entrada seria mais com base em ter ali alguma sinalização de alta no gráfico semanal, com a expectativa de poder buscar esses dois topos mais acima, além desse aqui, tá? Dois topos mais acima, a gente está falando lá dos R$ 24,50. VEG3, ação que vem dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Pelo gráfico diário fica mais fácil de visualizar essa tendência, que iniciou um processo de correção. Sinal de alta na sexta-feira, candle de fraco hoje com a queda aí de 0,44%, mas continua dentro de uma expectativa de poder ter algo maior que para cima. Superação da massa pregão de hoje aumenta um pouco mais essa chance de buscar a média, primeiro ponto. E no cenário mais otimista dessa correção, retornar para fechar esse gap aqui de baixo, fundos anteriores como nível de resistência, que seria até um ponto interessante de venda. A região dos R$ 51,23. A ação pelo gráfico semanal, se ela superar a máxima da semana passada, que está localizada nos 48,38, também gera um sinal de poder corrigir um pedaço dessa queda aqui, desse último movimento de baixo. Então, é um ativo que pelo diário já tem sinais para poder ter essa correção, reforça um pouco mais esse sinal de correção se superar os 48,38. Se conseguir superar os 48,38, reforça essa expectativa de correção de curto prazo. Mas, por enquanto, se for arriscar qualquer compra nesse ativo, tentando pegar essa subida ou uma chance de reverter a atual tendência de baixa, colocaria menos capital, que o risco está um pouco maior devido à tendência de baixa de curto prazo. Para a gente fechar, Ecor 3, Eco Rodovias, a gente tem uma ação que vinha dentro, até está em tendência de alta ainda, os principais movimentos, mas mais fraca, né? Esse topo aqui, já não conseguiu se desvincular muito, não conseguiu superar muito esse. E essa queda aqui já se aproximou muito desse fundo anterior. Então já não seria um ativo que me chama tanto atenção para compra. Se eu olho para um gráfico mensal, eu ainda vejo um papel com a tendência de baixa de médio para longo prazo. E aqui esses três meses que estão acontecendo, está iniciando ainda esse terceiro mês, está basicamente dentro de um grande candle de baixa. Enfim, quanto mais alto for um pouquinho aqui, vai aumentar a chance para trazer algo para baixo. Então não seria ação, primeiramente, que eu buscaria uma compra para pensar em médio para longo prazo, porque tem ativos que eu considero mais interessantes graficamente falando. Isso não significa dizer que a Ecor 3 não vá se recuperar, apenas que não se encaixa para mim para uma compra de prazo maior. E olhando para gráfico diário, em termos de compra de swing trade, somente se ela der mais uns 2 pregõezinhos aqui assim, depois gerar um pivôzinho de alta, é uma alternativa de entrada. Essa seria a principal, na minha opinião, em cima desse papel. Quem tiver comprado nesse ativo,
estiver já posicionado no papel, eu deixaria o stop pelo menos abaixo da mínima desse fundo aqui, ó, lá na casa dos R$ 5,22, pelo menos abaixo desse patamar. Se quiser colocar um stop mais bem protegido, enquanto mantiver aí uma leve tendência de alta, abaixo dessa mínima aqui, abaixo dos 4,89. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão. Agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima. Lembre-se aqui de colocar qual ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Até mais.